Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos entrar em um dos debates mais polêmicos e desconfortáveis do universo das lutas. Um tema que divide mestres tradicionais, lutadores modernos e praticantes do mundo inteiro. Afinal, uma arte marcial realmente funciona sem sparring? Durante décadas, muitas modalidades ensinaram técnicas consideradas letais, movimentos perfeitos, sequências refinadas e filosofias profundas. Mas existe uma pergunta que mudou completamente a visão do combate moderno. O que acontece quando essas técnicas enfrentam resistência real? Porque existe uma diferença enorme entre executar movimentos bonitos no treino e aplicar tudo isso contra alguém que está tentando te acertar de verdade. E é justamente aí que o sparring se torna o grande divisor entre teoria e realidade. O sparring é o treino de combate contra um parceiro que reage, ataca, defende, pressiona e cria imprevisibilidade. Não é uma coreografia. Não é um treino combinado. É o momento em que a técnica deixa de existir apenas na mente e começa a ser testada na prática. E isso muda absolutamente tudo. No treino parado, muitos golpes parecem perfeitos. A distância parece funcionar. O tempo parece exato. O adversário cai facilmente. Mas quando existe movimento real, pressão psicológica e resistência verdadeira, o cenário muda completamente. O corpo passa a lidar com medo, adrenalina, velocidade e cansaço. E nesse momento surge a verdade que muitos praticantes não querem encarar. Saber movimentos não significa necessariamente saber lutar. O sparring existe justamente para eliminar ilusões. Muitas artes marciais desenvolveram sistemas extremamente sofisticados ao longo da história. Golpes rápidos, defesas refinadas, contra-ataques precisos e movimentos visualmente impressionantes. O problema começa quando tudo isso nunca é testado sob pressão real. Sem sparring, o praticante pode passar anos acreditando que domina técnicas devastadoras sem jamais enfrentar alguém tentando resistir de verdade. E isso cria uma falsa sensação de eficiência. Na teoria, tudo funciona. Mas numa luta real, o adversário não coopera. Ele se move, reage, muda distância, quebra o ritmo, ataca sem aviso e cria caos. É exatamente nesse ponto que muitas técnicas consideradas infalíveis começam a falhar. Porque o combate real destrói movimentos que dependem de perfeição absoluta. Uma das maiores diferenças entre treino técnico e combate real é a resposta do corpo ao estresse. Quando alguém tenta realmente te atingir, o cérebro entra em estado de alerta. A respiração acelera. Os músculos ficam tensos. A coordenação diminui. O campo de visão muda. O coração dispara. E sem experiência prática, muitos praticantes simplesmente travam. Técnicas complexas desaparecem. Movimentos refinados somem. O corpo tenta sobreviver usando apenas reflexos básicos. É por isso que lutadores acostumados ao sparring conseguem manter a calma em situações violentas. Eles já sentiram pressão antes. Já erraram. Já foram atingidos. Já aprenderam a funcionar dentro do caos. O sparring não treina apenas golpes. Ele treina o sistema nervoso. Existe outro problema enorme nas artes marciais sem sparring: a confusão entre demonstração e eficiência real. Muitas vezes as técnicas parecem devastadoras em apresentações. Os movimentos são rápidos, limpos e impressionantes. Mas quase sempre existe cooperação total do parceiro. O ataque vem previsível. O golpe entra sem resistência. A defesa acontece no tempo perfeito. Tudo parece funcionar perfeitamente. Mas o combate real não respeita roteiro. Numa luta verdadeira, ninguém vai cair porque a técnica ficou bonita. O adversário vai resistir, pressionar e tentar destruir seu timing. E é exatamente por isso que tantas artes consideradas invencíveis começaram a perder credibilidade quando enfrentaram lutadores acostumados ao combate real. A pressão revela o que é funcional, e o que sobrevive apenas na teoria. Existe um dos maiores mitos das artes marciais sem sparring que atravessou décadas: a ideia do golpe mortal. A técnica secreta. O movimento proibido. O ataque impossível de defender. O golpe que supostamente encerraria qualquer luta instantaneamente. Durante muito tempo, vários sistemas criaram uma aura quase mística em torno dessas técnicas. Muitos praticantes ouviam frases como: "Isso não pode ser usado no sparring porque é perigoso demais" ou "essa técnica é letal demais para combate esportivo". E é justamente aí que surge uma pergunta extremamente importante: se a técnica nunca pode ser testada, como alguém sabe que ela realmente funciona? Esse é o problema central. Muitas dessas técnicas sobreviveram apenas porque nunca enfrentaram resistência real. Elas funcionam perfeitamente em parceiros cooperativos, em demonstrações lentas ou em treinos coreografados. Mas combate real não funciona assim. Sob pressão verdadeira, até golpes simples já se tornam difíceis de aplicar. Imagine então movimentos extremamente específicos, complexos e dependentes de precisão absoluta. O corpo humano em situação de combate não reage como em filmes. Existe adrenalina, movimento caótico, resistência física e imprevisibilidade constante.
E a história das lutas modernas deixou isso muito claro. Quando praticantes acostumados apenas com teorias mortais enfrentaram lutadores treinados em sparring real, muitas dessas técnicas simplesmente desapareceram. Porque descobriram uma verdade dura: eficiência não nasce da fantasia, nasce do teste. Isso não significa que golpes perigosos não existam. Claro que existem. Cotoveladas, estrangulamentos, quedas e ataques em pontos vulneráveis podem causar danos sérios. Mas lutar não é magia. Não existe técnica invencível. Não existe golpe imparável. Não existe segredo capaz de substituir treino real. Na maioria das vezes, o chamado golpe mortal virou apenas uma desculpa para evitar a pergunta mais desconfortável do combate. Você consegue aplicar isso contra alguém resistindo de verdade? O sparring funciona como um laboratório da realidade. Ele mostra imediatamente o que funciona, o que precisa ser adaptado e o que simplesmente não consegue sobreviver sob pressão. É ali que o praticante aprende distância, aprende timing, aprende defesa, aprende leitura corporal, aprende controle emocional, aprende a continuar pensando mesmo cansado e pressionado. E talvez o mais importante, aprende humildade. Porque no sparring ninguém consegue esconder falhas por muito tempo. O erro aparece, a abertura aparece, o medo aparece. E é justamente isso que acelera a evolução. Enquanto alguns treinam apenas para parecer perigosos, outros treinam para funcionar. Muita gente acredita que essa discussão é um ataque às artes marciais tradicionais. Mas o verdadeiro problema nunca foi a tradição. O problema é a ausência de teste real. Existem escolas tradicionais extremamente eficientes porque adaptaram seus métodos, incluíram resistência progressiva, sparring controlado e treino vivo. A tradição pode coexistir perfeitamente com eficiência. O que não sobrevive é a fantasia marcial. Porque no final das contas, qualquer técnica precisa responder uma pergunta simples. Ela funciona contra alguém tentando impedir? Se a resposta nunca é testada, então ninguém realmente sabe. Existe também um fator psicológico muito forte nisso tudo: o ego. O sparring expõe limitações rapidamente. Ele mostra que ninguém é invencível. Mostra que técnica sem adaptação falha. Mostra que até praticantes experientes cometem erros sob pressão. E muita gente evita isso. Porque no treino coreografado todos parecem mestres. No sparring, a realidade aparece. O praticante descobre que cansa rápido. Descobre que toma golpes. Descobre que trava sob pressão. Descobre que lutar de verdade é muito mais difícil do que imaginava. Mas é justamente aí que começa a evolução real. No fim, o sparring não destrói as artes marciais. Ele revela quais delas conseguem sobreviver fora da teoria. Sem pressão real, técnicas podem viver durante anos apenas na imaginação. Mas quando existe resistência verdadeira, apenas aquilo que funciona permanece. E talvez essa seja a maior lição do combate. A realidade sempre separa a aparência de eficiência. Isso não significa abandonar tradição, disciplina ou filosofia. Tudo isso possui valor. Mas quando o assunto é combate real, nada substitui a experiência prática. Porque movimentos podem impressionar. Discursos podem convencer. Demonstrações podem enganar. Mas a luta sempre revela a verdade. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com outros apaixonados por artes marciais. E claro, inscreva-se no canal Mundo Marcial para acompanhar mais conteúdo sobre combate real, filosofia marcial, história das lutas e evolução dentro das artes marciais. Até o próximo vídeo.